A paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. Quero louvar a Deus nesta noite por esta abençoadíssima oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Em meio a essa pandemia, nós temos que ser gratos a Deus, porque dormimos e acordamos. Como disse o salmista, porque o Senhor nos sustentou. A Ele seja a honra, a glória e os louvores. Quero ministrar nessa noite. Eu quero ministrar um texto conhecido. Texto este que muitas pessoas já o conhecem. Esse texto está inserido no Evangelho de João. Este é o capítulo de número 4. Verso de número 3 a seguir. É verdade que o texto fala da mulher samaritana ou da mulher de Samaria. Bendito seja o nome de Jesus. A Deus a glória, a honra e o louvor. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 3 a seguir. Diz-nos assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Guarda este nome aí, Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem era o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, a tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tens marido. Porque 5 maridos já tiveste, este que agora tens não é teu marido. Isto falaste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. É eu quem falo contigo, o Messias, o esperado, o que você esperava. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse ou lhe fez perguntas: por que estás com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele à beira da fonte. Meus queridos e amados irmãos, essa leitura extensa é, na verdade, hábito judaico. Os judeus não lêem um texto ou um versículo isolado e faz uma prédica ou faz um sermão. Os judeus têm o hábito de ler todo o texto para explicar o contexto da história. Nós, por sua vez, achamos bonito ler a parte A ou a parte B para expor o enredo do texto e tentar explicar os acontecimentos. Mas o judeu sempre se apegou aos detalhes das escrituras, sempre se apegou às entrelinhas do texto. Esse texto que está inserido no Evangelho de João, capítulo de número 4, porque não falar o mais conhecido do Evangelho de João, retrata a história de uma mulher, a mulher de Samaria, a samaritana. O texto diz que Jesus deixou a Judéia para ir para a Galileia.
Havia no mínimo 3 caminhos que Jesus poderia escolher. Jesus poderia seguir pela costa marítima, e com certeza evitaria passar pela aldeia dos samaritanos. Jesus também poderia atravessar o Jordão. Atravessando o Jordão, Jesus também chegaria no seu destino. Como também Jesus poderia subir pela Pérea. Mas Jesus escolhe passar por dentro da aldeia ou da cidade de Samaria, melhor dizendo. Jesus, ele cria um pretexto para salvar uma alma, para salvar uma vida. É interessante ressaltar que havia uma rivalidade antiga entre judeus e samaritanos, de forma que judeus não pediam favor a samaritano, nem samaritano pedia favor aos judeus. Era proibido um judeu beber um copo com água da mão de um samaritano. E era proibido também um samaritano beber um copo com água da mão de um judeu. O judeu só poderia ter alguma coisa da mão de um samaritano em extrema necessidade, sendo ele que pagasse pelaquilo que ele estava adquirindo. Um samaritano só poderia pegar alguma coisa da mão de um judeu se ele pagasse e se tivesse em uma extrema necessidade. Aí os rabis permitiam. Do contrário, havia uma condenação. Era rivalidade antiga. Porque quando os cultos eram feitos em Samaria, onde tinha um templo lá no Monte Gerezi, os samaritanos se gabavam de que o templo era em Samaria, no Monte Gerezi. Mas eles se desviaram. Eles pararam de seguir o manual de Deus. Eles fizeram as suas próprias escolhas, profanaram o culto, se aliançaram com ídolos, passaram a levantar altares a ídolos. E a história vai dizer que o templo foi derribado pelos seus inimigos e só restou o altar no Monte Gerezi. Deus, por sua vez, manda construir o templo em Jerusalém. Mas o samaritano não tinha o templo em Jerusalém como casa de Deus, como lugar de adoração. Eles não acreditavam que o templo em Jerusalém era um lugar onde Deus habitava, onde Deus se manifestava e se revelava para o povo. Havia uma discrepância entre judeus e samaritanos. Jesus escolhe o caminho e ele vai percorrer, vai andar muito por uma estrada poeirenta. Ele está cansado, ele está exausto, ele está com sede, ele está com fome. E quando ele chega em uma cidade chamada Sicar, cidade de Samaria, Sicar, que no original significa terra de pés rachados. Ele para em uma fonte num lugar chamado Siquém. Uma fonte que fora Jacó quem cavou, fora Jacó quem abriu, e presenteara ao seu filho José com esta fonte. Ele para na beira da fonte e os seus discípulos vão à cidade de Sicar, para comprar comida. Neste mesmo momento aparece uma mulher ao meio-dia, na rigolina do sol. E o sol de lá não é o sol daqui. O sol de lá é o sol castigante. Segundo os historiadores, chega a 52 graus de temperatura.
Nós estamos falando de um lugar dominado pelo deserto. Sicá é terra de pé rachado porque o lugar é semiárido, é seco. Esta mulher vem ao meio-dia pegar água. Ela não vem no mesmo horário que as demais mulheres. Porque enquanto as demais mulheres estão em casa comprometidas com os maridos e com os filhos, com a família, fazendo as refeições ou sentando à mesa para ter uma refeição, esta mulher está saindo para buscar água. Porque ela é alvo de comentários. Porque ela é alvo de zombaria. Porque todos sabem que ela tem uma vida promíscua. Ela tem vergonha da própria vida, ela tem vergonha da própria história. Então ela sai quando todos estão dentro de casa. A Bíblia Sagrada diz que quando esta mulher vai à fonte, Jesus está na beira da fonte. Só ele, sentado, esperando a mulher. Perdão, na beira do poço. Porque o texto diz poço, o texto não diz fonte. Poço é diferente de fonte. O texto está escrito poço de Jacó. O poço armazena água, ele não brota água. A diferença é que a fonte brota água, o poço armazena. Este poço foi cavado em uma profundidade muito grande, porque quando se chove, se armazena a água da chuva. Se não chove, o poço seca. Jesus está na beira do poço. E esta mulher aparece com o seu cântaro. Ela precisa encher o cântaro para sedentar, para matar a sua sede, dessedentar a sua sede. Jesus pede para ela, dai-me de beber. Ela vira para Jesus e diz assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. Não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Não sabe que há uma rivalidade antiga? Mas Jesus está pedindo água. E água, nessa época aqui, representava o dom de Deus. Ninguém podia negar um copo com água a um viajante. Era considerado pecado. Quando os árabes estavam no deserto e encontravam um viajante, ele deixava tudo o que estava fazendo para matar a sede daquele viajante. Isso atraía bênçãos divinas para a sua vida. Recusar matar a sede de alguém era uma profanação nessa época. Jesus vai trabalhar dentro da cultura da época e vai dizer, dai-me de beber. Ela percebe que Jesus não é samaritano, ela percebe até pelas vestes e pela forma de se expressar que Jesus é um judeu. Como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, água de beber. Eu sou samaritana e os samaritanos não se comunicam. Ela não olhou a necessidade que Jesus tinha de passar em Samaria. Ela não conhecia da necessidade de Jesus. Ela não sabia o que Jesus havia enfrentado para estar na beira daquele poço. Mas parece que ela está inserida no contexto de rivalidade entre samaritanos e judeus. Ela está dizendo, eu sou samaritana e tu és judeu. Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus, o dom de Deus é matar a sede de quem está com sede, é matar a fome de quem está com fome, é resolver o problema de quem está imbuído ou enrolados em problema. O dom de Deus é a graça, o favor imerecido. Jesus está dizendo, se você conhecesse o dom de Deus,
Jesus está dizendo, não se nega água para ninguém, ainda que seja um judeu, ainda que seja um samaritano. Não se nega água para o seu pior inimigo. Água é um dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem era o que te pedes dar-me de beber, era tu quem pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está dizendo, se tu soubesse quem é que está te pedindo, era tu quem viria a mim, me pediria água, e eu lhe daria uma água que você nunca bebeu. Jesus está dialogando com esta mulher. Ele está começando um diálogo com ela. Ele está usando uma frase que nós usamos chamado quebrar o gelo, para ter acesso a um bom papo, a uma boa conversa. Perceba, por gentileza. Ela lhe responde, Senhor, tu não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, vai encontrar essa água viva? O Senhor não tem cordas. O Senhor não tem cântaros. O Senhor não tem qualquer tipo de vasilha para poder tirar água de dentro do poço. E há uma profundidade muito grande. A distância entre samaritanos e judeu é muito profundo. O que impede de saciar a tua sede é a profundidade. Isso é muito lindo. Onde é que vai encontrar essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, ao qual ele mesmo bebeu e deu a seus filhos e ao seu gado? Ela agora vai fazer uma comparação entre o patriarca Jacó, um homem muito honrado, com Jesus. E que comparação, né? Porque Jacó cometeu muitos deslizes. Jacó cometeu muitos erros. Mas não vem ao caso agora citar sobre Jacó. Mas ela faz a comparação entre o patriarca e Cristo. Isso é profundo. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Que tipo de água você está bebendo? Essa água que você está bebendo não está saciando a tua sede? A água da sede de poder ainda não saciou? Porque a água que nós bebemos aí fora não sacia a sede. A gente continua com sede. Só tem uma água que sacia a sede do ser humano. A água viva. Presta atenção que Jesus está dizendo, você vem todos os dias no mesmo horário nesse poço, mas continua com sede. Você não mata a sua sede. Esse cântaro que você está na mão aí, virou uma rotina na sua vida. Você anda sempre com ele, todos os dias no mesmo horário. Esse cântaro é importante para você, né? Porque é ele quem leva a água para matar a tua sede. Aí ele diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, eu tenho uma água diferente para você beber. Você está bebendo água de poço. Água de poço, ela dá zica porque é água parada. Desculpe eu parafrasear. A água de poço dá dengue porque é água parada. A água de poço dá chikungunya porque é água parada. A água de poço dá vários insetos. É uma água impura, é uma água saloba.
Jesus está dizendo, eu tenho água de fonte. O poço você tira e acaba. A fonte, quanto mais você tira, mais tem. Água limpa, doce e cristalina. A água é importante demais, né? A água é inodora, sem cheiro. A água é insípida. É. Sem sabor. A água também é incolor, é transparente. A água não precisa ter cheiro para alguém precisar dela. A água não precisa ter sabor para alguém necessitar dela. A água não precisa aparecer para alguém necessitar dela. Você aguenta 2 dias sem comer, mas não aguenta 2 dias sem beber água. Nós precisamos de água, porque sem água não subsistimos. Nosso organismo não trabalha. Nós iremos ficar desidratados e, por certo, não resistiremos muito tempo e chegaremos a óbito. A água é uma necessidade do ser humano. A água é o bem maior da vida. E Jesus está dizendo, você bebe água de poço, eu quero te dar água de fonte. Você já bebeu água de fonte? Você sabe o real sabor de uma água de fonte? Aí ela cai na real. Porque Jesus está oferecendo algo para ela que ela nunca experimentou. Jesus está oferecendo algo para ela que ela nunca provou. Aí ela vai dizer para Jesus aqui, ó: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede e não precise mais vir aqui buscá-la. Porque a minha caminhada é muito grande para vir aqui todos os dias. Eu preciso dessa água, dessa fonte, desta água viva, que venha saciar a minha sede, para que eu não venha mais aqui ter o trabalho de encher o meu cântaro. Ela não percebeu que ela está bebendo a água, que ele está dando a ela copos de água, e ela está saciando a sede da alma sem perceber. Alai, Biaçou. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e vem cá. Agora chegou o momento de Jesus mexer na estrutura dela. Chegou o momento de Jesus revelar para ela quem ele é de verdade. Chegou o momento de Jesus mostrar para ela o que essa água faz. Porque Jesus está mostrando para ela que a água do poço lava por fora e a água da fonte limpa por dentro. Jesus vai revelar para ela que a água do poço limpa as impurezas externas, mas a água da fonte limpa as impurezas internas. Vai buscar teu marido. Ela quer fugir do assunto. E querendo fugir do assunto, ela vai dizer, não tenho um marido. Aí Jesus volta para o assunto novamente. Bem, é verdade, não tens marido, disseste com verdade que não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e esse que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus revelou para ela nessa simples palavra algo que ninguém nunca teve coragem de revelar. Jesus buliu em algo que ninguém nunca teve coragem de bulir. Nenhum sacerdote de Samaria tocou nesse assunto com ela. Nenhum rabi de Samaria tocou nesse assunto com ela. E ele vai dizer para ela, você teve 5 maridos, 5 frustrações na sua vida, 5 decepções na sua vida. Você tentou acertar e errou 5 vezes. E agora você está errando novamente.
porque o que tu tem não é teu. Isso disseste com verdade. Aí ela vai responder algo, porque ela mostrou para Jesus que a água que ela está bebendo, que ele está oferecendo para ela, está fazendo efeito. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Ela já passou a ver ele como um profeta, como um homem de Deus, como uma referência. Por quê? Porque profeta que é profeta não passa a mão pela cabeça. Porque profeta que é profeta não fica de mimimi, de pá, de conversinha fiada. Porque profeta que é profeta não entrega juízo de Deus para pobre e bênção para o rico. O mesmo juízo que é para pobre é para o rico, a mesma bênção que é para o pobre é para o rico. Profeta que é profeta mexe na ferida, independente da dor, independente do sangramento. Ele sabe que ele mexendo na ferida, a cicatrização vai ser mais rápida. Ela está dizendo: eu vejo que tu és profeta. Ninguém nunca teve coragem de me falar isso. Ninguém nunca teve coragem de me dizer isto. Ninguém nunca teve coragem de bulir neste meu problema, nessa minha frustração. Aí ela vai partir para um debate teológico. Ela vai se revelar para Jesus. Eu quero que você perceba isso. Ela vai se revelar para Jesus. Ela vai dizer: nossos pais adoravam neste monte. Vós, no entanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está dizendo para Jesus aqui: eu sou filha de crente. Eu nasci no Evangelho. Eu conheço tudo de Bíblia e de adoração. Meus pais eram crentes. Eu sei que vocês são judeus e adoram em Jerusalém, no entanto, nós adoramos aqui no Monte Gerezim. Mas adoramos o mesmo Deus. Servimos ao mesmo Deus. Essa mulher está dizendo para Jesus que ela é crente. Essa mulher está dizendo para Jesus que ela tem uma aliança com o Eterno. Só que ela está bebendo uma água que está arrancando a podridão de dentro para fora. Essa água precisa arrancar a podridão de dentro para fora. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo: não importa o lugar onde se adora. Não importa se adora no Monte Gerezim ou em Jerusalém. Não importa se você é da Assembleia de Deus, da Batista, da Adventista do Sétimo Dia. Não importa se você é da Universal, da Deus é Amor, da Presbiteriana. Não importa. Você não importa o lugar onde se adora, o importante é ser adorador. Aí Jesus vai dizer assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Sabe o que é que Jesus está dizendo? É desse jeito que você adora? É com essa vida toda desmantelada que você adora? É nesse processo de amargura, de indiferença e de rivalidade que você adora? Você adora me recebendo desse jeito? Me tratando desse jeito? Me negando um copo com água? Você me adora nessa sua dupla vida? Ou nessa vidinha dupla, de dupla personalidade? É desse jeito que você adora? Então você não conhece o que você adora. Então você precisa conhecer o que você está adorando. Porque nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. É desse jeito que você é crente? É desse jeito que você serve a Deus? Presta atenção nisso aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que os Pai procura.
para ser seus adoradores. Adorar não é só cantar na igreja, não. Adorar não é só fazer parte de coreografia, não. Adorar vai muito mais além de pegar um violão, de cantar uma música, de estar com o microfone. Adorar tem muitos significados, muitos significados. Mas na língua anglicana, adoração significa aquele que atrai o noivo para perto. Você sabe o que é isso? Adorar é relacionamento. Adorar é você conhecer quem você está adorando e ser conhecido pelaquele que você adora. Adorar é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é entrar na presença com muito temor e tremor. É quando se abre a boca, o noivo se aproxima de você para receber a tua adoração. Você tem ideia do que é isso? Jesus está dizendo, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele disse, chega de alguém estar fingindo ser uma coisa que não é. Chega de alguém estar achando que é adorador e não é coisa nenhuma. Ele está dizendo, o Pai agora vai quebrar as piratarias todas, só vai trabalhar com originalidade. Chega de pirataria. É original. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você sabe o que é isso? Adorar em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para esta mulher, você precisa nascer de novo. A mesma coisa que ele disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do espírito. Nicodemos disse, como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. Você precisa nascer de cima. O seu relacionamento tem que ser um relacionamento tão forte e tão profundo com Deus, a ponto de você ter um novo nascimento, um nascimento espiritual, uma ligação mais íntima e profunda com Deus. Nascer de novo. Não se adora pelo que se recebe, não se adora pelo que se vai ganhar, não se adora por interesse. Não, adoração é gratidão a Deus. Nós adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele já nos deu antecipadamente. Deus não deve nada a nenhum de nós, nós que devemos a Ele. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Guarda essa revelação aqui. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela está dizendo assim, ó, eu conheço a Bíblia. Eu estou aguardando a volta do Messias. O Messias vai vir na terra. Ele vai ajustar as coisas. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai arrumar a casa. Ele vai unificar os povos. Ela estava aguardando Jesus voltar. Ela estava aguardando o Messias chegar, mas a vida dela não estava condizendo com a realidade da espera. Esperar Jesus e a vida não está bem. Esperar Jesus, mas a vida está desmantelada. Esperar Jesus, mas a vida está desconcertada. Ela conhecia a Bíblia, ela conhecia a história acerca dos profetas e das profecias, ela conhecia o que estava escrito e ela mesmo falou para ele, nós estamos esperando o Messias, eu também espero o Messias e eu tenho certeza que ele vai arrumar a casa e colocar as coisas no lugar. Se espera o Messias desse jeito, samaritana, é desse jeito, uma casa desarrumada, depois de 5 frustrações e agora frustrando a si, frustrando os outros, é desse jeito. Peraí. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo, eu sou o Messias, eu já cheguei.
Essa vinda do Messias aqui ainda dava oportunidade de alguém se consertar. Ainda dava oportunidade de alguém se ajustar, de colocar as coisas em ordem. Mas essa segunda vinda do Messias não dará oportunidade de ninguém se consertar. Nós temos que estar com a vida em ordem. Eu estou falando contigo, disse ela. Eu sou o Messias. Ele está se revelando para ela. Ele não se revelou para os fariseus. Ele não se revelou para os saduceus. Ele não se revelou para os essênios, para os zelotes. Ele se revela para ela. Eu sou o Messias. Eu estou falando contigo. Isso é muito tremendo. Neste ponto chegaram os discípulos da cidade que foram comprar a comida. E se admiraram de ver Jesus conversando com a mulher, porque um rabi não podia conversar com a mulher, principalmente sozinho. Ainda mais um judeu conversando com a samaritana. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela deixou o cântaro lá, na beira do poço. Ela não lembrou de encher o cântaro de água. O que leva esta mulher a sair da cidade e vir para a entrada da cidade para pegar água e voltar da entrada da cidade para casa sem encher o cântaro de água. A fonte matou a sede dela. Ela voltou saciada, descendentada, estava sem sede alguma. Eu vou lhe passar uma revelação dentro dessa palavra. Jesus restaurou o ministério daquela mulher. Aquela mulher tinha um ministério. O ministério que foi sepultado, o ministério que estava morto, o ministério que estava enterrado por causa de frustrações matrimoniais, por causa de frustrações nos relacionamentos que ela tivera. Os 5 relacionamentos que ela tivera deixou marcas na alma da mulher e ela enterrou o seu ministério. Qual foi o ministério desta mulher, pastor? Está na Bíblia. Olha aqui. A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Porque é que de todos os moradores da Sicar de Samaria, Jesus vai dialogar justamente com essa mulher. Por que é que Jesus não foi em uma congregação de Samaria? Por que é que Jesus não falou com o sacerdote de Samaria que ministrava no Monte Geresi? Por que é que Jesus vai falar justamente com a mulher que não tem respaldo na cidade, mas que tinha um ministério? Jesus usa para falar com outros. Jesus usa-nos para ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Observe que quando ela prova da água da fonte, quando ela prova da água viva, ela é movida por algo espiritual dentro das suas entranhas que ela não consegue se conter. Ela esquece o cântaro no poço e vai para a cidade anunciar às pessoas dizendo assim: venha e ver, vem ver, vem provar da mesma água que eu provei. Vem beber da mesma água viva que mudou a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de achar as coisas. Ela vai anunciar Cristo na cidade. Ela vai pregar o evangelho de Cristo na cidade. O que me chama a atenção é que a moral que esta mulher não tinha, o respaldo que esta mulher não tinha, Jesus resgata sem ela perceber, porque ela chega na cidade e chama, e todos o acompanham, porque algo diferente aconteceu nessa mulher. Eles olharam para o semblante dela e disseram: tem algo diferente nela. Ei, Jassuri, me dê a ceia.
Tem algo diferente nela, algo aconteceu com ela que ela está diferente. Porque quando nós bebemos da água da vida, algo acontece. Algo nos motiva a levar outras pessoas a beberem também. O bem que nós recebemos, nós queremos compartilhar. Ela disse: vem comigo. Vem. E veja um homem que me falou tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ela está dizendo: eu encontrei com o Messias, o verdadeiro, o que não mente. O que revela o oculto e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ele falou toda a minha vida, ele revelou tudo, ele não escondeu nada, ele não passou a mão pela cabeça, ele me deu água viva. Vem! Você pensa que Jesus correu? Você pensa que Jesus se escondeu? Jesus continuou no poço, porque Jesus sabia que ela estava pronta. Jesus sabia que o ministério dela foi restaurado. Jesus disse: volta para pregar, filha, na cidade. Eu estou te esperando. Vai buscar as ovelhas perdidas de Samaria. Aleluia. Aí o texto diz assim: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Com ele quem? Com Jesus. Na beira do poço. A Bíblia diz que neste interim, neste momento, os discípulos rogaram que Jesus se alimentasse, que Jesus comesse alguma coisa. Aí Jesus diz assim, ó. Disse Jesus: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos aos outros: porventura alguém trouxe comida para ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo: eu estou abastecido. E ver esta alma do jeito que está, tão cheia de alegria, tão saciada, tão contente, tão feliz, eu estou realizado. A minha sede foi descendentada pela obra que aconteceu na vida desta mulher aqui na beira do poço. A minha fome foi saciada pela obra que foi realizada na vida desta mulher. Olha a multidão de pessoas que esta mulher trouxe da cidade para falar comigo. Aí Jesus vai falar sobre a ceifa e os ceifeiros. Vou terminar. Jesus vai falar sobre aquele que planta e aquele que colhe. Jesus está dizendo, muitas das vezes, antes dos ceifeiros chegar, havia aqueles que semeou a semente, que plantou. Porque muitas das vezes nós pregadores vamos pregar em algumas igrejas e achamos que nós ganhamos pessoas para Cristo. Não, alguém semeou antes de nós. Nós só fomos ali ceifar o que já estava plantado. Jesus está dizendo assim, antes. Porque é bom a gente chegar, né? E lidar com o trabalho que alguém já começou, que o trabalho já está pronto. Isso é ótimo. Só que Jesus está dizendo, agora tem esta mulher para dar continuidade ao trabalho. Você que não gosta de ministério de mulher, você que não apoia ministério de mulher, você que não concorda com o ministério de mulher porque você é machista. Você é filho de mulher, mas é machista. Você é casado com mulher, mas é machista. Jesus pegou essa mulher e deixou ali em Sicar, em Samaria, para divulgar o evangelho, para anunciar o evangelho. Por que ele não levantou os homens? Se os homens foram levantados por intermédio desta mulher aqui. Aí se levantará os teólogos, doutores, os PhD, que conversa e não explica coisa nenhuma, só confunde a mente do povo. Ele levanta quem quer, ele usa quem ele quer. Ela foi anunciar Cristo na cidade, não foi os discípulos que foram anunciar. Não foi homem que dialogou com ele, foi ela. Foi uma mulher sem moral. Foi uma mulher com a personalidade estragada, com a vida estragada, mas que a fonte deu água viva e restaurou a sua vida.
O que é isso, pastor? Termina agora. Não importa o teu passado, não importa o teu presente. O que importa é que Jesus marcou o encontro com você, na beira deste poço que você está. Porque se nada dá certo na sua vida é porque você está bebendo água de poço. Você se gaba do poço ser um poço de nome. Se nada muda na sua vida é porque a água que tu bebe é água de poço. Se continua a mesma coisa, infelizmente, é porque é água de poço. Você até é religioso, é religiosa, conhece tudo de religião, mas precisa beber água da fonte, água viva. Água que muda a sua vida por dentro e por fora. Água que quando alguém olhar para você, vai ver algo diferente em você. Eu quero orar por você. Você vai ser alcançado por esta oração. E amanhã nós estaremos falando sobre Betesda. Tanque de Betesda. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deus maravilhoso e eterno. Eu quero te louvar por essa oportunidade, Senhor. Quero magnificar os céus, magnificar ao Senhor, te agradecer por cada pessoa, por cada vida que serão alcançados por intermédio deste vídeo. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que tem pessoas que não vão compartilhar, eu sei. Mas aqueles que compartilharem, que o Senhor abençoe de forma especial e que ainda esta semana eles recebam um sinal da bênção do Senhor. Deus entra na casa, entra na família, no casamento, na vida ministerial, empresarial e profissional. Toma saúde, Senhor. Dá vitória de maneira especial e guarda todos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã no mesmo horário, 21 horas, eu e você, aqui juntos, no Cantinho da Palavra, com o pastor Carlos Matos. Um abraço.